never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do sexto ano, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de língua portuguesa. Hoje nós iremos iniciar o nosso segundo momento, da forma que o nosso livro é dividido em primeiro e segundo momento. E hoje, no nosso segundo momento, nós vamos trabalhar a notícia, certo? Nós falamos no início, do capítulo 4, sobre o nosso gênero textual, que seria o texto expositivo, que ele expõe, expõe dentro da sua abordagem, ele expõe conteúdos. Nós temos o texto expositivo em livro didático, o infográfico e a notícia. Ambos servem para informar o leitor. Nós havíamos falado, sobre essa questão. Então é muito interessante que vocês observem, principalmente dentro do livro de vocês, não só o de língua portuguesa, o livro de matemática, o livro de geografia, certo? O livro de ciências. Então, cada assunto que o texto aborda, nós temos imagens que ajudam a compreensão, nós temos infográficos, e matemática eu creio que vocês veem muito. Então, sempre que o texto expõe algo, ele expõe, expõe notícias, expõe algo sobre do tipo, do tema, nós temos aí uma junção da linguagem verbal e linguagem não verbal, que ajuda o leitor na sua compreensão, certo? Aqui nesse nosso segundo momento, nós vamos falar, a notícia é sobre os paleontólogos descobrem espécies de dinossauro de pescoço comprido. Então, observem a imagem do dinossauro que nós temos aqui abaixo. Nós temos um dinossauro de pescoço comprido. Então, a imagem é relacionada ao tema que será abordado dentro dessa notícia, certo? Então, todos os textos expositivos, eles têm essa característica. Além de expor, ele vai te ajudar, a compreender melhor do que se fala, do que se trata. Aí, sempre eu falo para vocês que é muito importante vocês lerem as informações dentro do livro de vocês, seja informações, seja dicionário, que ajuda bastante na compreensão. E antes de nós começarmos o nosso segundo momento, nós temos aqui, antes de começar a ler, vamos ler juntos para melhor facilitar o nosso entendimento. Temos aqui. No primeiro momento deste capítulo, conhecemos mais detalhadamente o tipo textual expositivo e dois gêneros em que ele é muito comum. O artigo expositivo em livro didático, que eu acabei de falar, e o infográfico. Agora vamos trabalhar com notícias, um gênero textual em que geralmente predomina o relato. Nela são relatados acontecimentos e informações recentes ou atuais do dia a dia. Os próprios veículos selecionam o que será noticiado, de acordo com os seus interesses e sua linha editorial. Para facilitar a leitura e a compreensão, a notícia precisa ser mais direta e clara possível. Esse aspecto deve ser priorizado já no título e no slide. O slide é o parágrafo introdutório que apresenta os principais tópicos da notícia. Ele se caracteriza pela sua função de resumir o assunto, ressaltar o fato mais importante e despertar a curiosidade do leitor. Assim, normalmente o slide responde às seguintes questões. É muito bom que vocês, na hora que fizerem a leitura, façam essas perguntinhas básicas. Quem, o que, quando, como, onde e porquê, certo? Então aqui nós vamos
tratar do nosso texto, né, o tipo de texto, a notícia. A notícia ela vai relatar, ela vai expor uma situação recente ou do dia a dia, certo? Para o leitor. No caso da notícia, é muito importante o título, que dentro da notícia nós temos notícia, reportagem, nós temos, eles chamam de título, né, principal e secundário. Geralmente vai vir com letras maiores e letras menores. Vai vir o título, o tema e vai vir, né, a manchete, que será noticiado, a notícia. A notícia é um relato que vai trazer informações, então essas informações precisam ser claras ao leitor depois que ele faz a leitura ou que ele ouve a leitura, para ele poder entender do que se trata, certo? Então o texto expositivo em livro didático, o infográfico, dentro dos livros de vocês, não só de língua portuguesa, nós temos aqui o exemplo, né, do título, com a imagem. Dentro do livro de matemática, vocês encontram muito infográficos, tentando, né, a compreensão do leitor. Nós temos em ciência, quando eles falam sobre um tema X, eles abordam imagens que ajudam o leitor na compreensão. Então é muito importante vocês observarem as características do texto expositivo em livro didático, infográfico e a notícia. Então, se eu vou noticiar aqui sobre o dinossauro de pescoço comprido, eu não poderia colocar aqui um dinossauro pequenininho, que tem um pescoço pequeno. Então, as imagens, elas são retratadas, né, ao que vai ser noticiado, ao que vai ser falado, ao que vai ser tratado. Vamos lá. A notícia tem: paleontólogos descobrem espécie de dinossauro de pescoço comprido. Percebam que esse nosso primeiro parágrafo é o resumo do que vai noticiar, é o nosso chamado slide. O slide é muito importante, ele sempre vai aparecer também uma característica da notícia e da reportagem, certo? O slide. Dentro desse slide vai ter uma abordagem, um resumo do que você irá tratar, utilizando palavras-chave. Essas palavras terão que ser respondidas dentro do seu texto. Vamos lá. Com base no achado de um esqueleto na China, paleontólogos da Universidade de Alberta descrevem agora uma nova espécie de dinossauro sauropod, de pescoço comprido com características únicas nas vértebras. Vamos lá. Esse é o nosso slide. É a notícia. Um pouco por acaso, durante uma escavação em 2006, trabalhadores da construção civil de Xinjiang, na China, começaram a desenterrar parte de um esqueleto, que mais tarde viria a ser identificado como um dinossauro. Agora, na edição online de 26 de janeiro da revista científica Journal of Vertebrate Paleontology, ao inglês da professora, paleontólogos da Universidade de Alberta, no Canadá, e da Universidade de Geociências da China, em Pequim, descrevem uma nova espécie de dinossauro de pescoço comprido. Aqui deram o nome de Qianglong, que significa dragão de Qinjiang. Qianglong foi descrito como pertencendo ao grupo dos Mamequinsaurus, dinossauros conhecidos pelo longo pescoço, que teriam vivido há mais de 160 milhões de anos, no período Jurássico, no sul da China. Quando desenterrado, o esqueleto do dinossauro apresentou-se como uma surpresa para os paleontólogos, pois a cabeça continuava anexada ao longo do pescoço. Chitsuto Miyashita, investigador envolvido no estudo citado em comunicado da Universidade de Alberta, explica que é raro encontrar uma cabeça e um pescoço juntos. A cabeça é muito pequena e facilmente se separa após o animal morrer. Os investigadores revelam que Qianglong possuía características únicas que o diferenciam de outros mamequisauros, como a presença de ar entre as vértebras do pescoço, o que tornaria muito mais leve apesar da grande dimensão.
Além disso, a ligação entre as vértebras revela este dinossauro possuía um pescoço muito duro, com maior mobilidade na vertical do que na horizontal. O Qianlong mostra que os dinossauros de pescoço comprido diversificam-se em formas únicas na Ásia durante o período Jurássico. Algo de muito especial aconteceu naquele continente, afirma o investigador. Tetsuto Miyashita adianta que em nenhum outro lugar podemos encontrar dinossauros com pescoço mais longo do que os da China. Os cientistas defendem que, enquanto outros tipos de dinossauros de pescoço comprido foram extintos na Ásia, os mamiquissauros evoluíram ao longo do tempo para formas diferentes. É ainda um mistério entender por que os mamiquissauros não migraram para outros continentes. Afirma o investigador, que acredita que estes animais podem ter ficado isolados devido a uma barreira natural, como o mar, e que posteriormente, quando a ligação por terra se restaurou, tenham perdido na competição com espécies invasoras. Aí ele fala aí no dicionário, os dinossauros saurópodes eram quadrúpedes e possuíam um corpo enorme, com pescoço muito longo que terminava em uma cabeça pequenina. A cauda também é muito comprida e uma longa unha nas patas dianteiras eram suas principais armas de defesa. Muitos deles não possuíam mandíbulas e dentes apropriadas para mastigar. Mobilidade, característica que é móvel, que tem facilidade de se mover. É a palavra que está em roxo, né, em lilás, no livro de vocês. A mobilidade que eles tinham na vertical e não na horizontal, certo? Então a nossa notícia foi sobre esse achado, né? Sobre o achado do Qianlong, foi o nome que eles deram ao dinossauro de pescoço comprido. Então, caros alunos, a partir dessa leitura conjunta que nós fizemos aqui, vocês irão fazer a atividade pertencentes, né, ao assunto, que é o desvendando os segredos do texto. E basicamente vocês vão responder ao noticiário, né, a notícia dos paleontólogos. Está na página 162, a atividade, e ela vai até a página... Eu não vou pedir ela toda, certo? Ela é muito grande. Eu vou pedir só a página 162 a 164, certo? Então, até a letra B da sexta questão. Vocês irão fazer, certo? Então, a atividade, anotem aí 162 a 164, sobre o nosso gênero notícia, certo? Bons estudos, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau e beijos.